Você falou da rádio do interior, né? Você fez vários tipos de programas e que dá muita escola, né? Dá muita escola. Principalmente na parte de improviso. Sim, sim. Eu queria saber se você já passou por alguma saia justa nesse período aí, ou alguma coisa... Cara, lembrar uma é difícil agora, porque foram várias. Né, eu sei lá... Eu tipo erro de português, com nervosismo, saia justa, cara, alguma coisa que possa ser destacada assim, que possa até ir pro ar, né? Esse detalhe também. Cara, eu vou ficar te devendo, mas se eu lembrar até o final a gente... É porque muita gente fala que o rádio não pode ter buraco de silêncio, né? Tem que preencher e tem que ir falando. Porque... Sim, eu fazia programas ao vivo, todos os programas de manhã. Tem aquele velho problema de você atender ouvinte no ar ao vivo e você de repente ouvir um palavrão, entendeu? Aí é uma saia justa. Isso eu acho que com 90% daqueles que fazem programa ao vivo, na rádio, na TV, passam por esse motivo, passam por esse problema ou por essa preocupação. E eu tive também, eu tive esses exemplos assim. Saia justa, por exemplo, eu te contei antes de começar o programa que numa rádio que eu trabalhei recentemente não podia se falar nem nome de santo, você entendeu? Aí o cara falou uma coisa lá que eu não posso falar aqui agora, e estava no ar. Imagina os donos da rádio, que é uma rádio evangélica, por exemplo, ouvir isso aí, mas estava ao vivo, que vai fazer o quê? Aí o cara tentou consertar, piorou a situação. E a gente aí tira de letra, vai brincando. Hoje em dia a gente brinca com as coisas. E a rádio do interior tem muita repercussão, né? O pessoal liga, porque muita dona de casa fica como companhia. Sim, sim, sim. Minha mãe, por exemplo, eu posso citar que a dona Odete é assim. Ela tem, hoje o radinho dela está meio debilitado. Eu até prometiam comprar, vai acontecer, dona Odete, relaxa. Mas ela ouve, porque é uma companhia, como você disse, faz bem, ela reza, as pessoas às vezes querem ouvir uma notícia que no rádio chega primeiro que na televisão. O rádio não precisa de tecnologia, né? Não tem. Telefone você pode transmitir qualquer notícia. Né? Não tem esse negócio. Qualquer celular hoje, né? Você vai e faz. Por isso que eu prefiro sempre trabalhar mais em rádio do que em televisão, mesmo porque a minha latinha não ajuda muito, né? Tem esse detalhe também, não é verdade? E você, do rádio, você falou que está na veia, desde a adolescência. O que o rádio tem de especial, de marcante, que os outros veículos de comunicação não têm? Eu acho que é a interação, né? É o contato mais próximo. É aquilo que a gente acabou de falar aqui, é o imediatismo. Esse negócio de você, a qualquer momento, você entrar em qualquer lugar para falar sobre alguma coisa. E é uma coisa, por exemplo, que você pode levar, hoje em dia você tem o celular, que você entra no site da rádio, que te acompanha, você pode levá-lo junto, né? Você pode... Tem ele no carro, em casa, tomando banho. Eu tenho esse costume, eu tinha, né? De tomar banho e levar o rádio para ouvir uma música, entendeu? Eu acho que esse companheirismo também. Televisão, internet já complica um pouco mais, né? Já não é tão próximo assim. É real, o tempo é real. O virtual é real, mas não é tão... em termos de rádio. Lógico que tem as redes sociais aí, que é um outro compartimento aí. E atualmente você trabalha em qual rádio? Hoje eu estou na Rádio Piratininga, a M750, em São José dos Campos. Estou com a equipe do Antônio Carmo, do Paulo Roberto de Paula. Felizmente, recentemente perdemos o nosso querido Alberto Simões, né, que foi para mim um espelho também, um ícone aí do jornalismo, principalmente esportivo, né? Um historiador lá de São José, sabia tudo sobre a história do... Uma referência. Uma referência, e realmente a gente perdeu o nosso Alberto Simões antes do combinado, né? Então, mas estamos lá hoje, na equipe de esportes. Recentemente a gente estava trabalhando com o basquete, acompanhando o basquete, né? do São José, no Campeonato Paulista, no NBB, mas como São José
está meio parado no esporte lá, infelizmente, a gente está dando um tempo aí para o nosso São José Águia do Vale, que agora vai disputar a divisão do Jacareí, né? Quarta divisão. Vamos ver se o esporte lá ressurge, né? O Jaque também, né? O Jaque parou também, o Deu funcionar. Aqui também, infelizmente, o Jaque acabou não sucumbindo muito, ou acabou não se projetando muito e está ainda na quarta divisão. Eu vi o Jaque, por exemplo, ser campeão da Série A2. Em 88, né? 88 e indo para a intermediária, entendeu? Existia a A2 intermediária e a primeira, onde está Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Para você chegar na série de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, você tem que passar pela intermediária. Sendo campeão desta divisão, aí você ia. O Jaque foi campeão da segunda divisão, vamos dizer assim, e da intermediária ficou ali, aí acabou sendo rebaixado e depois nunca mais conseguiu se levantar. Hoje é engraçado, porque nessa época os times de futebol, o Jacareí, o São José que fez a final de 89 com o São Paulo. Sim. Hoje a gente vê, por exemplo, o time de basquete de Jacareí fechou porque a prefeitura não deu mais dinheiro. Aí o outro fechou porque também a prefeitura não patrocina. Hoje é muito triste você ver depender de órgão público, porque senão o esporte não anda praticamente. Antigamente, Rodrigo, eu lembro que o Trianon Clube tinha uma equipe de basquete. E naquela época ela era até que tinha um apoio da prefeitura, né? Porque alguns jogadores, né, daquela época, eu falo isso na época quando o Biratã Pereira Maciel era técnico, não jogador, era técnico aqui. E por aqui passou o Agra, passou o Carioquinha como técnico também. Alguns jogadores que já estavam quase em fim de carreira que vieram aqui. Israel, entendeu? Mas naquela época eles tinham apoio da prefeitura, do poder público, né? Mas não só do poder. Não. Tinha a prefeitura que também apoiava o time na busca de patrocínios, né? Você entendeu? É uma coisa que eu acho que deve acontecer. A prefeitura, de repente, não precisa bancar, literalmente, colocar um fôlego financeiro na equipe do basquete, do vôlei, do futebol, mas poderia fazer uma logística, ir até uma empresa e fazer uma combinação, alguma coisa nesse sentido. Buscar uma ajuda, exatamente, entendeu? Essa é a minha opinião. Não sei se de repente não é a opinião do poder público, da Secretaria de Esportes, mas é essa união que deveria ter. Eu não concordo muito, por exemplo, de uma cidade como a nossa ter de repente duas equipes de futebol profissional. Porque eu quando São viajo José muito, teve, né? São José tem, né? Tem hoje o São José Futebol Clube, São José dos Campos Futebol Clube e a nossa Águia do Vale, lá, a Águia do Vale, o São José. Eu acho que deveria se montar uma coisa só, tanto aqui como em São José, porque às vezes eu vou para Matão, é uma equipe só. Você vai para Novo Horizonte, já fui para lá, é uma equipe só. Porque aí toda a cidade, inclusive até a parte religiosa, tem padre que eu ia para Matão, o padre rezava a missa com a camisa do matonense por baixo da batina e pedia, olha, hoje é domingo, tem jogo da matonense. Mas eu acho que isso aí, eu acho que deveria focar numa coisa só. Ficar dividindo é demais. Para uma cidade igual a Jacareí, eu acho que tem que medir forças ou focar as forças exatamente num time só. Num basquete só, num futebol só, entendeu? Valorizar bastante isso. E agora falando sobre o seu pai, conta pra gente quem foi o bispo Chagas e Silva para a cidade de Jacareí. O bispo foi professor, ele nunca foi bispo, tem que detalhar isso para todo mundo. Conta para as pessoas por que ele recebeu porque o apelido bispo, né? Porque é o seguinte, cara, ele foi coroinha, tá? Foi coroinha e vestia uma batina vermelha. E naquela época, os bispos, verdadeiros bispos, também vestiam batina vermelha. E ele me parece que era muito moreno, parecido com um bispo da época lá. Então esse bispo veio rezar uma missa aqui e tava os dois vestidos de vermelho. E aí o povo na rua, os amigos do meu pai na época lá, começava lá, bispinho e bispo, bispinho e bispo.
Aí meu pai cresceu, ficou bispo, e aí professor bispo pro pessoal mais antigo aí, né? Quer dizer, não tem nada a ver com aquela formação. Isso em 1946. Então, porque eu falei para você antes da gravação que eu pensei que o apelido de bispo fosse porque ele tinha encaminhado para uma... Ele fez teologia e morreu diácono da igreja. Diácono é um cargo, vamos dizer assim, abaixo de padre, tá? Podia celebrar missa, ou acompanhar, podia celebrar casamento e tudo mais, confessar inclusive, enfim. Mas nunca poderia ser padre à medida em que também foi casado, né? Estava casado. E fala pra gente quem era o seu Benedito Chagas e Silva, que tipo de pessoa que ele era. Você falou pra gente como ele era como pai, mas... Eu vou falar na visão dos amigos, então. Na visão dos amigos. Na visão dos amigos, ele era um cara divertido, um cara que dava conselho para todo mundo e todo mundo procurava, um cara querido, um cara que dava conselhos quando era perguntado, não era entrão, entendeu? Tipo, existe aquele rótulo de quem é oferecido não é querido. Então ele, quando perguntavam, ele falava. E ele era muito respeitado, entendeu? Ele tinha uma voz poderosa, né? Tinha. Vamos tentar resgatar alguma coisa da voz dele, que eu não pude. Realmente, na minha casa, eu não achei nada, cara. Há quem diga que a minha parece com dele, mas se eu tivesse 10% do talento que ele tem, já estava bom demais. Já estava quase bom. Bem, já são 9h07. Boa noite para vocês todos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos iniciando mais uma viagem com o Bondão da Amizade, o Circular das 9, que circula todas as segundas e sextas-feiras, às 9h da noite, passeando pela cidade, por todos os bairros, fazendo amizade, conhecendo as coisas, vendo as coisas, falando das coisas, ouvindo falar das coisas. Hoje, por exemplo, eu vi aí na televisão que o Circular não está chegando até o Cidade de Salvador. O nosso vai até lá. Vamos saber o que está acontecendo. Lá na Cidade de Salvador não chega, porque a zona lá é perigosa, uma série de coisas. Mas o motorista é o Birubiru. Boa noite, meu caro Biru. Boa noite, professor. Dormiu bem, não? Opa. Você estava dormindo antes que você foi ao baile sábado? Não. É tradicional, né? É? Já é tradicional aquele sono de leve. O baile estava bom ou não? Tava, nossa. Beleza, viu? É? Lá no Ponte Preta também. Você foi lá também? Fui lá. Aqui está o copiloto, o Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, seu Chagas. Boa noite, Birubiru. E boa noite, Jacareí, Vale do Paraíba. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. Nós perdemos uma baita de uma raiva. Da outra vez, a buzina aí que tem pneu negro na rua. Nós não vai mais. No outro dia encontramos carne. Vai na frente aí, rapaz. Desculpa, mas nós não Bicicleta aí. aceitamos. Bicicleta contra mão é fogo. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia deixar um recado na porta. Eu sou lobisomem e vou levar você para o outro mundo. Olha a madrugada. Olha, sai da frente, olha o buraco, Biro. Você fica ouvindo gravação aí, passando buraco, não é possível. Este é o Circular das 9, o Bondão da Amizade. Passando pelas ruas da cidade, passando pelos bairros da cidade e tentando fazer amizade e contar as coisas como acontecem, né? Mas é tudo isso, eu posso resumir um cara, meu ídolo, entendeu? Um cara que me deu uma referência e que muita gente que conheceu meu pai ainda sente saudades da forma querida que ele tratava todo mundo. Apesar de ser um cara com a cara meio fechada, assim, entendeu? Todo mundo fala, ele é muito bravo, o seu bispo, o seu Chagas é muito bravo. Não, ele era muito brincalhão, mas sério, brincalhão, divertido.
Ele tem uma... Não pode falar. E por esse motivo que era, de repente, chegou até ser tão conhecido na cidade assim, né? Ele teve uma história bastante humilde, né? A família, eu vi Sim. que ele tinha um sonho de ser palhaço, né? Foi. Ator também. Foi. Ele era um cara que atravessava os corredores do CN Silva Prado puxando por um barbante o apagador de lousa. Aí os alunos falavam, professor, o apagador, por que isso? Não, porque senão eu perco. Então, deixa amarrado.